Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema super mega importante que é Rosh Hashanah. Só que dessa vez, segredos, dicas, rezas, né? Para que a gente possa ter o maior número possível de conselhos para a gente ter um Rosh Hashanah maravilhoso. Quero aproveitar esse início de aula e de forma muito diferente das outras, avisar um novo programa que nós estaremos começando, tá bom? E que ele vai inaugurar na quinta-feira que vem, ou seja, daqui a uma semana e um dia, tá bom? Estaremos fazendo, dia 13 de setembro, estaremos numa quinta-feira inaugurando o programa Mentes Brilhantes, da qual eu vou estar entrevistando aqui no meu sofazinho de trás, que já é conhecido por muita gente, vou estar entrevistando pessoas maravilhosas, tá bom? E eu acredito que você vai gostar muito, vai ser uma entrevista curta, porém com muita informação para que você aproveite sobre várias pessoas, rabinos e personalidades. Então, fica de olho que quinta que vem a gente está começando. Pessoal, Rosh Hashanah, a primeira coisa que a gente tem que falar, que é muito importante no Sidur, é sobre o Kiddush. Quando a gente vai chegar à noite em casa, depois da sinagoga, a gente vai começar o Kiddush. O Kiddush é igual um Kiddush de Yom Tov, tá bom? Ele fala algumas frases específicas de Tekuba Shofar, Bahodesh Shofar, Tekuba Hatzotzot, e que você vai tocar Shofar, que você vai tocar em cornetas para avisar, né, sobre o novo ano, para as pessoas despertarem também para Teshuvah. É um mês de Elul todo que a gente está tocando Shofar para que as pessoas despertem para arrependimento. E agora vai ter essa mudança aí de ano, que a gente vai estar entrando em 5.779, a partir de domingo à noite agora que vem, tá? E vai de domingo à noite, nesse ano 2018, vai de domingo à noite até terça-feira ao anoitecer. São 48 horas de festa, portanto 2 dias completos. Pessoal, a partir do momento que você chega em casa, vou partir de um pressuposto que eu já trouxe na aula passada, tem que tomar muito cuidado para não ficar nervoso nesse dia. Durante 48 horas, a gente não pode deixar a impaciência pegar a gente. A gente tem que estar realmente leve, doce, tranquilo. A gente tem que estar procurando estar mais humilde do que normal. E não para fingir ser alguém que a gente não é. E sem procurar o máximo do que nós já somos. Porque isso é o que acontece quando a gente está num desafio. A gente, quando a Hashem existe a gente numa situação, fé nele, confiança, tranquilidade, paciência, ele não está exigindo algo que a gente não possa dar. Ele só está querendo exigir o nosso máximo, que na hora das vezes a gente nem acredita que exista. E essa é a ideia das provas. Essa é a ideia, inclusive, da bússola que fica dentro do ser humano, né? E que torna ela, que leva ela, conduz ela para testes e provas no colégio, numa faculdade. Às vezes é demasiado o exagero da dificuldade das questões, às vezes os professores não querem ajudar, né? Tem muita piada boa aí na internet. O professor de matemática na aula fala quanto é 2 mais 2, quanto é 3 mais 3. Aí depois emessa a distância até a Lua baseado na gravidade entre a Lua e a Terra com números romanos. E o cara fica, meu Deus, mas isso nem foi ensinado. Então, às vezes, a prova ela serve mesmo para ver se você está aprendendo, exigir o teu máximo. E às vezes é baseado em pessoas, né? O ser humano é imperfeito, que às vezes ele quer e parece que se vingar dos alunos e não é algo muito legal. Pessoal, quando a gente chega em casa, a gente tem que manter um máximo de tranquilidade, um máximo de paciência, um máximo de cordialidade. A gente vai chegar e vai fazer o Kiddush, tá bom? Com vinho, com a halá. A halá, que é o pão, ele tem que ser preferencialmente redondo, porque o pão redondo ele representa o ciclo da vida, o ciclo do ano, que nos remete à ideia de Rosh Hashanah. Se você não tiver, pode ser uma halá normal. Não é uma proibição ter uma halá normal e não é uma obrigação da Torá ter uma halá redonda. São apenas costumes e, obviamente, fazem parte de atos importantes, porque estamos seguindo tradições aí milenárias. Tá bom, pessoal? Então a gente chega em casa e faz o Kiddush. Se for Shabbat, vai ter Kabbalat Shabbat, normal, tudo mais. Porém, esse ano 2018 não cai junto com o Shabbat. Pessoal, chegou em casa, fez o Kiddush, e aí o que se faz? Se lava as mãos e começa o Amotzi. Por que eu estou dizendo isso como se fosse, a princípio é muito óbvio, mas não é. Algumas pessoas já começam a comer os sinais de Rosh Hashanah, a tâmara, a abóbora, o alho poró, cebolinha, a beterraba, já antes da brahá de Amotzi, antes de começar a comer o pão, e não é o ideal.
Porque quando você faz isso, você entra em dúvida alárrica se agora você tem que falar a bênção final de cada um dos alimentos que você comeu. E só aí então você pode fazer a motzi e comer o pão. A partir do momento que você primeiro come o pão, come um pouco de pão, começou a refeição e aí vai para os sinais, você não passa por nenhum problema da lei judaica, você não passa por nenhum problema lá, tá, de dúvida da alahá. Então você vai poder ficar mais tranquilo quanto a isso. Pessoal, uma coisa que é importante a gente falar é que entre Kiddush e a comida de Hamotzi, é importante também lembrar de abençoar os filhos, ainda mais nessas noites, na primeira e na segunda noite de Rosh Hashanah. Porque a partir do momento que você abençoa os teus filhos, você remete até a ideia de Hashem, nos julgue como um pai faz com o filho, né? E a ideia é o quê? Que a gente, quando vai agora, entre aspas, julgar nosso filho, a gente está querendo julgar nosso filho com o máximo de amor e carinho, abençoando ele, desejando para ele um Shana Tová, um ano bom, um ano doce, um ano cheio de coisas maravilhosas e tudo mais. Existem costumes faradinos que eu considero muito legais, que é você falar, pedir para Hashem antes de começar o Kiddush, fica uns 20 minutos pedindo para Hashem abrir vários portões espirituais de coisas boas para recair sobre você e tua família naquele ano. Isso tem normalmente no Marzor, em Sidur de Rosh Hashanah Sefaradi. Tá bom, pessoal, vamos adiantar. Você deu brahá para teus filhos? Ou você que é filho, recebeu brahá para teus pais? E se você é filho e também pai, dê brahá para teus filhos e também receba dos seus pais, tá bom? E aí é o seguinte, no Kiddush tem que fazer a brahá do vinho, e em seguida também tem que fazer a brahá de Shehianu Vikeimanu Vigianu Lazmanazé, que é uma brahá que a gente faz sempre que a gente está numa época especial, numa coisa nova, tá? Então quando você come uma fruta que é de uma colheita nova, ou seja, a colheita velha foi há 6 meses atrás, agora eu estou comendo uma tâmara de uma colheita nova, ainda mais a tâmara que demora muito tempo no seu processo de maturidade, então você vai lá e faz a brahá de Shehianu Vikeimanu Vigianu Lazmanazé. Como estamos numa novidade, porque é uma vez por ano que nós estamos em Rosh Hashanah, fazemos também essa brahá no final do Kiddush, antes, tá bom, de sentar para beber. Pessoal, ok, a gente dá brahá para os filhos e faz o pão. Depois do pão a gente começa os sinais. Vamos passar por eles, porque a gente tem que falar muito mais coisas hoje, além dos sinais. Primeiro é a tâmara. A tâmara, ela vem da palavra tmarim, que também parece com a palavra itamo, que é de que a Hashem acabe com nossos inimigos. Nesse caso, os inimigos são considerados os físicos, tá? Os inimigos, por exemplo, nazistas, terroristas, assassinos, estupradores. A gente quer que a Hashem destrua eles e não deixe que essas pessoas, né, ruins façam mal a pessoas boas, pessoas de bem. Então a gente pede para que a Hashem destrua e acabe com eles. Em segundo lugar, nós pegamos a rúbia. A rúbia, também chamada lúbia, em árabe, vem de uma ideia que a Guemará explica, de uma semente ou algo que venha muitos grãos ou muitos caroços, tá? Então, o feijão fradinho é muito utilizado porque vem muito feijão em cada semente, em cada plantinha. Não precisa ser obrigatoriamente isso, pode ser outras coisas, tá? Mas o principal e o costume mais tradicional do povo judeu é o feijão fradinho. Ele vai ser a segunda coisa a ser comida. E aí o que a gente faz, pessoal? A gente fez a brahá de boré, peri... A gente vai fazer a brahá da tâmara, porque você está dentro da refeição de pão, mas a tâmara é algo doce, então é algo à parte. Então, você vai fazer a brahá da árvore, já que é uma árvore que vem da tamareira, você vai fazer boré peraetz e vai comer um pouquinho. Depois do feijão fradinho, o feijão é uma semente, vem do chão, então você vai falar boré peradamá e vai comer um pouquinho. Então como se faz? Primeiro você faz a brahá e dá uma provada, e aí você faz a reza que tem no Sidur, que é que a Hashem acabe com os inimigos, ou que a Hashem nos dê muito mérito, e aí come mesmo uma quantidade maior. É sempre assim, tá bom? Nos casos que precisa de brahá. No caso da rúbia, que é feijão fradinho, a gente está pedindo para a Hashem aumentar os nossos méritos, aumentar nossos mitzvot, aumentar os nossos atos de bondade no mundo, assim como é imenso, né, a quantidade de feijões fradinhos que vem aí em cada plantinha. Então é isso que a gente está pedindo para Hashem quando come isso. Depois a gente vai comer o karte. Karte em aramaico, ele pode ser, pessoal, o alho poró ou cebolinha. Tá bom? Esses são os dois principais. Devem ter outros costumes também que a gente não conhece, dentre os eminitas, que podem existir outros. O principal é alho poró ou cebolinha,
que é karet? Karet vem da palavra karet, que é cortar. Então, nesse caso, a gente vai pedir para Hashem para que ele acabe com todos os nossos inimigos e odiadores e aqueles que pedem o nosso mal. No caso, aqui está conectado aos nossos pecados, ou seja, o inimigo espiritual. E o homem, ele além de pensar em inimigos espirituais, que são formados pelos seus pecados, ele também tem que se concentrar no sêmen em vão, que é uma proibição grave da Torá, que acontece com todo homem, até mesmo quando ele não quer com a poluição noturna. A poluição noturna, se ele não pensou em nenhuma besteira durante o dia, não é pecado. Mas se ele pensou em besteira e tem poluição noturna, que é o sêmen em vão durante a noite, também foi pecado. Então o homem, ele tem que ter isso como central neste momento da reza. Tá? Depois vem a salika, em aramaico, que vem de selek, que é a beterraba. Na beterraba, pessoal, em aramaico e hebraico, selek vem de lesalek, que é de tirar, sair. O que a gente pede para a gente? A gente pede para Hashem destruir também e tirar de nós todos os nossos inimigos, odiadores que pedem o nosso mal. É uma terceira vez esse mesmo texto, mas é com uma terceira concentração diferente. Nesse caso, a gente pede para que todos os anjos negativos, todas as forças negativas que querem julgar mal a gente, falar mal da gente no Tribunal Celeste, ainda mais em Rosh Hashanah, querendo o nosso mal para o ano que vem inteiro. A gente pede para que ele não consiga fazer isso, para que a gente destrua essas forças, ou ao menos não escute, arranque elas da frente do Tribunal Celeste Espiritual. Tá bom? Pessoal, o Kra, também em aramaico, ele é a abóbora. Tá bom? O que você pede nessa hora? Você pede para Hashem que Hashem arranque, quebre, destrua todos os decretos ruins que possam estar sobre nós e que seja chamado e lembrado à sua frente, Hashem, os nossos méritos. Tá bom? Então essa é a ideia da abóbora. Você pede para Hashem para que ele destrua, rasgue os decretos ruins e lembre somente os nossos méritos. Por que essa reza é tão importante? Porque nós, com o nosso mérito, que normalmente não é muito grande, não é de um sábio da geração, a gente nem sempre consegue, na maioria das vezes não consegue, destruir todos os decretos ruins com a nossa reza, né? Porque pensa bem, uma tropeçada que você cai no chão e se machuca é um decreto ruim. A Gemara fala que pedir um chá quente e te trazer um chá frio é um sofrimento, é um decreto amargo. O decreto amargo, ele parte do princípio que qualquer coisa que te causou sofrimento, qualquer nível, até, Deus me livre, os piores. E todo mundo tem quantos? Alguns milhares de decretos amargos durante o ano? Desde café, perder ônibus, perder dinheiro, um imposto que você não sabe, qualquer sofrimento. Então, a gente vê que não é fácil. Então, a gente pede, Hashem, mesmo que você não destrua nossos decretos ruins, mesmo que não, qual é o final da reza? Lembre somente os nossos méritos. Ou seja, desconsidere os decretos ruins. Não deixe eles descerem para o mundo físico, que nós explicaremos num nível um pouco mais profundo daqui a pouco. O que significa isso? Um segredinho que eu vou te contar em como a gente fazer isso. Pessoal, Irimon Matok, que é uma romã doce. Por que se fala lá romã doce? Não está escrito tâmara doce, porque tâmara já é doce por si só. A fresca no máximo tem um pouco de cica, mas ela é doce. A romã, muitas vezes, ela é muito ácida, muito azeda. E o ideal é que seja doce, porque é o simanatava, é o sinal bom que a gente quer trazer para o nosso ano, que o ano seja doce, né? E aqui eu paro para explicar uma das coisas mais importantes do Rosh Hashanah. Quando você fala para alguém, Shana Tová, tenha um feliz ano novo, né? Um bom ano. E muitas vezes você completa e fala Shana Tová Umetuká, que você tem um ano bom e doce. Bom, por que se você já pediu para uma pessoa que ele tenha um ano bom, você também pede para que ele tenha um ano doce? E a resposta é, no modo mais cabalístico, profundo, tudo é bom. Até as coisas que a gente dá como castigo, ele é para um bem, para um objetivo. E o próprio ponto espiritual, a própria fonte do sofrimento, ele também veio da criação de Hashem, que tudo é para o bem, né? O mal, ele existe num certo nível de filosofia e entendimento, ele existe. Mas no nível mais profundo você entende que o mal não existe, ou seja, não é contradição, mas quanto mais você entende Hashem, mais você vai vendo que o mal não existe. Então, já que tudo é bom, eu não quero que o ano seja só bom, eu quero que ele também seja só com decretos doces. Uma doença
tem o fundo bom, é por objetivo bom, mas eu gostaria de um ano que não precisasse disso. Eu gostaria de um ano que a Hashem me divertisse com outros tipos de sinal mais leves e eu pudesse consertar. Por isso que você pede que a pessoa tenha um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. E aqui vem o momento que a gente está te explicando que é uma Roma doce, tá bom? O doce tem uma grande ligação com o Rosh Hashanah. Não se bebe cerveja em Rosh Hashanah, não se bebe nada que seja forte, ácido, azedo, bebida alcoólica forte, picles, pimenta. Se evita tudo isso. Se evita tudo isso em Rosh Hashanah. Romã, a tradição diz que existem 613 sementes de romã dentro dela. E a gente pede para que Hashem faça com que nós sejamos completos de mitzvot, assim como a romã é completa de gominhos, completos de sementes. É isso que a gente está pedindo para Hashem. Assim como a romã, ela no espaço dela todo são gominhos, que também assim seja o nosso limite máximo da nossa alma, seja lotado de mitzvot, seja lotado de coisas boas. Esse é o intuito do que a gente pede com a romã. Depois, pessoal, vem em penúltimo lugar a maçã. O símbolo mais forte aí, né, que tem de Rosh Hashanah, que é a maçã que a gente pega e a gente corta, mergulha no mel e come. E nessa hora a gente pede, antes de comer, Hashem, né, que seja da tua vontade, Hashem, nosso Deus, Deus dos nossos pais, que você renove sobre nós um ano bom e doce. E a gente come. Pessoal, todo mundo pode fazer cada uma dessa reza junto com o Hazan. Pode fazer todo mundo junto. O maior costume é o Hazan, que ele conduz a reza. Ele faz a reza, todo mundo fala amém e come. Cada um dos sinais. Mas também tem o costume de todo mundo falar alto junto e comer. Tá bom? Qual que é o último sinal? O último sinal é a cabeça de peixe. O costume mais antigo e mais assim original é cabeça de carneiro. Mas nós estamos numa geração, como fala a Mishnah da Gemara, Tratado de Brahot, Istenis. Istenis em aramaico significa pessoas que são hoje em dia muito delicadas, sabe, tudo dá nojo. E a gente tem nojo, muitas vezes a maior parte das pessoas tem nojo de uma cabeça de carneiro no meio, né? Vai parecer que a galera está fazendo uma magia negra. Mas não é por parecer que está fazendo alguma coisa, é pelo nervoso mesmo de ter uma cabeça de carneiro, né, te olhando na mesa. Você vai sentir um pouco observado durante a refeição. Agora, óbvio, cada um escolhe. O ideal, justo, é a cabeça de carneiro. O carneiro representa Rosh Hashanah, porque o carneiro é dele o animal principal que vem o shofar, do chifre do carneiro. E número 2, Avraham Avinu, ele fez a oferenda do seu próprio filho Yitzhak, que a gente sabe que no final não teve oferenda, e já que não ia ter oferenda, mas Hashem prometeu o que ia fazer, então ele teve que pegar um substituto, ele pegou um carneiro. Então o carneiro representa. E a oferenda de Yitzhak, que foi o 10º e maior teste que Avraham Avinu recebeu, aconteceu em que dia, galera? Rosh Hashanah. Então Rosh Hashanah aconteceu a história do carneiro que substitui Yitzhak, e Rosh Hashanah é o animal principal que se retira o shofar. E o carneiro também representa o povo judeu. Carneiro é aquele animal tranquilão, tranquilex, ele não morde ninguém, só te dá umas cabeçadas de vez em quando você enche muito o saco dele. Ele é tifofes, ele é maneiro, aquele bichinho que você quer tirar uma selfie com ele no celular, ele é de boa. E graças a Deus isso demonstra a tendência do povo judeu. O povo judeu não é um povo de guerra. Me diz uma vez que o povo veio e se vingou, por exemplo, de Hitler, depois da Segunda Guerra Mundial não se vingou. Não quer se vingar, só quer ficar em paz. Ele paga pela paz. Em Israel a gente dá tudo para os terroristas, às vezes, porque a gente quer pagar pela paz. Talvez esse, às vezes, seja o nosso erro. Mas o carneiro, ele representa o animal que representa o povo judeu. Também Rosh Hashanah. Tem gente também que usa coração de algum animal para fazer alguma coisa e pulmão. Mas aí vai começando a ficar muito aula de laboratório de medicina, então a maior parte das pessoas param aqui na cabeça de peixe ou cabeça de carneiro e peça para que a gente seja como a cabeça e não como o rabo. E também para que a gente sempre esteja lá em cima e não embaixo, algo que eu expliquei aí extensamente na aula passada. Galera, quero dizer outra coisa que é muito importante, dica, conselho, mitzvah, segulá, é tudo numa dica só. Estude Mishnah. Mishnah é a Torá oral pura, escrita por Rabbi Yehuda Nasi, que foi passado de Hashem para Moshe Rabbeinu em todas as gerações.
até 1900 anos atrás, mais ou menos, escrita pelo Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda, o príncipe de Israel. Estude Mishnah. São 4 capítulos da Mishnah, tratado de Rosh Hashanah. Começa falando sobre, existem vários tipos de cabeça, né? O Pesach, tem Tu Bishvat, que é das árvores, tem Sukkot, que é das chuvas, né? Rosh Hashanah, que é sobre todos os seres humanos e animais. Existem vários Rosh Hashanah espalhados pelo ano. Obrigado, Berta, pelo melhor cafezinho com leite do mundo. É da Rabanit, senhora Berta Hask, Baruch Hashem. Galera, então olha que legal. A gente tem aqui... Pessoal, Berta, esse aqui é descafeinado? Sim. Valeu. É sempre descafeinado. Se eu tomo cafeína à noite, eu saio voando pela varanda de tão agitado que eu já sou e fico mais ainda. Tá bom? Galera, então são 4 capítulos da Mishnah Rosh. Estamos com 160 pessoas no Facebook. Que alegria. Tá? Os 4 capítulos. Estude Mishnah de Rosh Hashanah. Divida ele pela refeição, pós-refeição à noite, de manhã, após a reza, à tarde. Divida pelos 2 dias seguidos de Rosh Hashanah e termina os 4 capítulos de Mishnah, que é mole. Tá? São aqui, por exemplo, 4 páginas com letra pequena. Hoje em dia tem em português que você compra. Deve ter várias editoras que vendem. A Sefer talvez tenha, não sei se é a Mayanot, veja lá. Ou a livraria Safra, que também abriu, pode ser que tenha, dá uma olhada, tá bom? Pessoal, dá uma olhada nesses lugares. É bom também durante a refeição de Rosh Hashanah, durante as 4 refeições, porque não tem a terceira refeição igual de Shabbat. Não tem Seudah Shlishit em Yom Tov. É jantar, almoço, e segundo dia de Rosh Hashanah, jantar, almoço. É isso, 4 refeições. É bom durante as refeições fazer uma leitura do Zohar. Não precisa entender. O principal é judeu fazendo, porque Bnei Noach não é correto estudar o Zohar. Tá bom? Porque a Hashem está querendo que ele estude coisas que estão diretamente ligadas a ele das 7 leis de Noah, o Mussar, o livro de conduta e ética, que tem ligação direta, e o Zohar não é uma ligação mitzvah direta das 7 leis de Noah. Então, todo mundo que é judeu, o ideal é abrir o Zohar e ler um pouco. Ah, Rabino, mas eu não sou cabalista. Eu também não sou. Você pega o Zohar e lê como se fosse salmos, ou seja, lê, sem procurar entender muito. O Arizal é um dos sábios que garante que mesmo que você leia o Zohar sem entender nada, está valendo uma grande mitzvah e imensa recompensa para você. E já que o Zohar tem o mérito de, a partir com a sua leitura, mesmo sem entender nada, de cancelar decretos amargos, acabar com todos os decretos amargos, só ficar com os bons e doces, como é que você vai perder uma chance dessa? Como você vai perder uma chance dessa? Tá bom? Agora, para Bnei Noach, o cara que vai ficar com muita vontade, deixa, por exemplo, o livro do Zohar na mesa. E pede para Hashem, durante a refeição, o Bnei Noach que quer fazer. Porque todos os povos são julgados em Rosh Hashanah. Todo ser humano é julgado em Rosh Hashanah, não só o judeu. Então, todo não judeu que quer fazer uma refeição de Rosh Hashanah, não é para cumprir todo o Yom Tov, nem pode, não é para fazer isso, mas se ele quiser fazer uma refeição e uma reza ou outra, peça a Hashem que em mérito do Zohar Kadosh, escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, adoce o decreto sobre mim e minha família, sobre a mim e minha família e todo o povo judeu. Amém, vem amém. E vai valer tua reza com certeza. Não esqueça dessa dica também. Vamos embora, pessoal, vamos avançando que tem coisa legal demais para a gente falar. Dia seguinte você acorda. O costume Sfaradi é começar às 4h30 da manhã, tá? É muito pesado. Eu tenho dificuldade às 4h30 da manhã, porque 4h30 da manhã é quando eu começo a ficar com sono. É a hora que eu vou dormir, então a hora de acordar fica difícil. Mas vamos embora. Você começa a reza. Você começa a reza normal, como se fosse Shaharit Shabbat. Tá bom? Vamos avançando. Você vai fazer o Shema Israel, tudo mais, vai chegar na hora da Amidah. Na hora da Amidah, você vai fazer uma reza específica de Rosh Hashanah. Você vai lembrar de méritos de Avraham, méritos de Yitzhak, méritos de Yaakov, méritos de Davi, da Melech. Ou seja, qual que é o intuito, pessoal, da reza de Rosh Hashanah? A gente sabe que quem tem mérito de verdade são os tzadikim, são os patriarcas, são os profetas. Então a gente pede muito em mérito deles. Hashem, lembra deles. Hashem, lembra deles. Na leitura da Torá, que eu quero avançar rápido aqui para a leitura da Torá, antes da leitura da Torá, quando termina a Amidah, que é a reza principal do Sidur, se faz o Avinu Malkeinu, que começa em Rosh Hashanah essa reza e fica por 10 dias sendo feitas até Yom Kippur, incluindo Yom Kippur. Os Kenazi até cantam Avinu Malkeinu, Honenu Vanenu. É bem famosa essa reza no canto Ashkenazi e no canto Sfaradi é um pouco diferente. Pessoal, no Avinu Malkeinu é uma reza que é trazida na Gemara, tratado de Ta'anit, que é sobre jejuns.
Lá é dito que alguns rabinos, na época que estava tendo muita seca, rabinos subiram na Bimá, o local onde o Hazano, que ele conduz a reza na sinagoga, subiu e fez uma reza e não foram escutados. Veio Rabi Akiva, subiu e fez o Avinu Malkeinu e Hashem escutou e começou a chover imediatamente. Os sábios, não sendo bobos, pegaram que aqui tem uma coisa muito forte, mesmo sendo independente de ser o Rabi Akiva, porque ele é muito sinistrão, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, a reza Avinu Malkeinu também tem alguma coisa grandiosa. Então a gente traz essa reza do Avinu Malkeinu para o ápice do ano, que é Rosh Hashanah. Mas a Guemará também traz uma outra dica para que você seja ouvido em todas as tuas rezas em Rosh Hashanah, todas durante as 48 horas. Que é qual? Pergunta a Guemará, por que a reza do Rabi Akiva foi escutada e dos outros não? Vem a Guemará, responde, Zetikene midotav, ele lotiknut midotaem. Quer dizer que Rabi Akiva, ele consertou os seus defeitos ao máximo. Quando a Guemará diz os outros não consertaram, está querendo dizer que não consertaram no máximo. Porque se não tivesse consertado também muito, não estariam na Guemará. Para estar na Guemará tem que ter duas condições. Tem que receber mensagem de Hashem, não chega a ser profecia, é Bat Ruach HaKodesh, ou Bat Kol, que é receber mensagem vindo de Hashem. E número 2, tem que conseguir ressuscitar uma pessoa que acabou de morrer, conseguir fazer a alma voltar. Então é óbvio que todo mundo que está lá é chapa quente. Mas não igual o Rabi Akiva, que até os 40 anos de idade, como eu tenho, se eu não me engano, uma aula inteira sobre a vida dele, lá no meu canal do YouTube tem uma aula inteira sobre a vida dele, que até os 40 anos de idade ele não sabia ler e escrever, até os 40 anos de idade ele odiava religioso e tentava bater e até morder os religiosos na rua. E depois ele viveu, foi um tzadik, 65 anos de idade, já era um monstro em Torá e morreu com 120 anos de idade. Pessoal, essa é a ligação que fazem até de Rabi Akiva com Moshe Rabbeinu, 120 anos de idade. Passamos a reza Avinu Malkeinu, que é bomba. Rabino, mas eu estou sozinho, eu moro numa cidade que não tem minyan, não tem sinagoga. Posso rezar sozinho Avinu Malkeinu? Pode. Por mais que esse não é o propósito ideal. Pode. Galera, vamos aqui fazer a brahar, esse cafezinho com leite maravilhoso. Você está comigo, bebe um cafezinho. Bebe alguma coisa, come um tira-gosto comigo, porque Torá tem que ser doce. Você que está na gravação também. E quem está ao vivo, responde amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Que maravilha. Pessoal, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, galera, sobre a leitura da Torá. Tem um pasuk que é falado pelos sefaradim antes de começar a leitura da Torá, que você fala Le'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. O que você quer dizer com essa frase? De acordo com o Rashash, deixa eu ver se é o Rashash que fala isso. Rashash é um grande rabino de Kabbalah, e ele diz que a gente fala 12 vezes essa frase antes de abrir a Torá. É uma emoção de arrepiar na sinagoga. E no costume Sfaradi, qual que é o motivo pela Kabbalah? Para sempre, Hashem, que as tuas palavras fortes, que são as pesadas, ou seja, decretos amargos, que eles fiquem no céu e não desçam para o mundo físico. Ou seja, Hashem, eu estou aqui te implorando para destruir decretos amargos. Eu estou te implorando, Hashem, para esquecer dos meus pecados e se apiedar de mim, por mim. Mas se sobrar, e o que sobrar ainda de decreto amargo sobre mim, Hashem, deixa ele ficar no mundo espiritual lá em cima. E não deixa esse decreto amargo descer para o mundo físico na minha vida. Não deixa ele descer, por favor, Hashem. Esse é o pedido que você faz com todo o coração. Mesma coisa, você não vai na sinagoga, não tem como, não tem sinagoga, não tem como ir. Faz esse 12 vezes esse pasuk, que é só 5 palavras. Le'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. Tá bom? Se você também não tem Sidur, anota aí, dá um pause, vai e volta, anota as palavras e faz em Rosh Hashanah. Lembrando que não pode escrever nem apagar nada em Rosh Hashanah, mas pode pegar coisa escrita e levar. Pessoal, são 2 dias de Rosh Hashanah, certo? Olha que interessante. 2 dias de Rosh Hashanah, no primeiro dia, first day, primeiro dia, aproveitando para botar meu inglês maravilhoso, que eu só sei 5 palavras. No primeiro dia de Rosh Hashanah, a gente fala que Hashem escutou Sara e Meno e Avraham Avinu e deu um filho a eles, né? A gente sabe que em Pesach, os 3 anjos vieram visitar Avraham Avinu
E um ano depois, nasceu o filho de Sara e Remeno, que foi em Pessah também, Yitzhak. E nasceu, e foi o único filho realmente de Abraão com Sara. Então ele veio mostrar esse milagre. Por que você acha que os sábios decretaram a leitura em Rosh Hashanah no primeiro dia para mostrar que Hashem, né, ouviu a reza de Abraão Avinu com 99 anos, Sara e Remeno com 90? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é mostrar que Hashem pode tudo. Quem manda nessa parada é Hashem. E se você quer alguma coisa de alguém, queira as melhores coisas da vida e de Hashem. Peça para ele e acredite que ele possa te dar. Muita gente acha que é meio exagero. Então se eu acreditar que Hashem vai me dar, ele vai me dar. Saiba que esse é a maior parte dos motivos do porquê que Hashem ainda não atendeu tal e tal reza minha ou tua. É porque a gente fica às vezes naquele blá 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 rezando para Hashem só no automático. Você já tentou rezar para Hashem imaginando o que realmente está acontecendo, que ele está te escutando agora, que ele está morrendo de vontade de te dar o que você está pedindo, que ele só está querendo que você dê um recipiente para que ele coloque a brahá dentro. Ele quer que você venha com um copo o bastante para ele botar a brahá, ou seja, não adianta eu pedir para ser o babassali se eu não tenho ainda recipiente para isso, se eu não estudo Torá, se eu não me esforço para isso. Não adianta eu pedir 20 milhões de dólares se quando eu receber isso eu vou gastar com drogas e vou, na verdade, sair do caminho. Então, se esforça e pede, porque se esforçando você abre o teu recipiente. Pedindo, você tem o processo e o caminho perfeito para que venha tudo sobre você de bom. Isso é entender Rosh Hashanah. Esse é o primeiro dia de Rosh Hashanah, resumido, é sobre o milagre que Hashem fez para Avraham e Sará nascendo Yitzhak. Segundo dia de Rosh Hashanah, o que você lê? Sobre o 10º maior teste de Avraham Avinu, quer ter que oferecer o seu filho Yitzhak. Se eu não me engano, agora que me fugiu, 30 anos de idade que ele tinha, com a certeza. 30 anos de idade tinha Yitzhak. Ou seja, 30 anos depois dele nascer, vem agora a segundo dia da leitura de Rosh Hashanah e fala sobre isso. Para te dizer o quê? Que o mesmo Hashem, o mesmo Deus, que te coloca nos desafios difíceis, é Ele que vai solucionar os problemas. Foi Hashem que disse, vai Avraham e oferece teu filho. E na hora H que Avraham levantou a faca para abater o seu filho, veio o anjo de Hashem e falou, Avraham, não precisa mais fazer isso porque Hashem viu que você é fiel a ele. Não é para matar o filho. A vontade de Hashem não é que mate ninguém. Isso foi só um teste. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a tua. A questão é que se você ativa um sentimento muito grandioso de emuná, que é fé judaica, com razão e emoção. Isso é fé judaica. Fé baseada em razão e emoção. Com sabedoria e confiança em Hashem, então você vai ter um ano que vem muito melhor. Pessoal, olha que arrepio. Ano que vem começa a partir de domingo à noite que vem. Vamos para 5.779. Estamos avançando na história humana e estamos avançando na vida de cada um de nós. Hashem vai te dar 48 horas para você mostrar planos de vida para Hashem, mostrar metas, pedir o que você quiser. Bora investir todas as nossas forças nas 48 horas. Bora arrebentar na boca do balão, como a gente falava lá no Brasil, para a gente fazer uma maravilha de trabalho nas 48 horas. Pessoal, olha que lindo. Isso aqui realmente é de emocionar. Qual que é a Haftarah? Haftarah normalmente é um texto que se pega dos profetas, que se lê após a leitura do rolo da Torá. O rolo da Torá é do Humash, do Pentateuco, né? O rolo da Torá. E depois que acaba, você lê a Haftarah, que normalmente é dos profetas. Pessoal, o que se lê lá? No primeiro dia de Rosh Hashanah, a Haftarah vem falar sobre Elcaná, que era casado com Haná e Penina, com duas mulheres. Penina tinha filhos, normalmente, e Haná não tinha filho. Haná rezou para Hashem, implorou, passou por humilhações por Penina, com boa intenção. Penina tinha filhos, Haná não tinha. Penina queria fazer com que Haná rezasse com mais coração. O que Penina fez? Ela de vez em quando ia na casa de Haná, batia e dizia, Haná, vamos botar os nossos filhos para brincar? Ai, desculpa, esqueci, Haná, que você não tem filho. Olha que bomba, tá? Olha que bomba. E você vai entender que mesmo querendo ajudar, Penina depois foi castigada. Pessoal,
Penina pega muito pesado, fala frases que humilham, ainda mais uma mulher que está estéril, e isso é muito pesado, não foi a forma certa, mas foi de coração, mas deu problema. Porque Hashem, ele olha junto com a intenção, e muito mais do que a intenção, ele olha a tua ação. O que acontece é que no final das contas, cada vez que Penina vinha para casa dizendo, tipo, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie, nosso filho, você não tem filho. Cada vez que acontecia isso, Hannah fechava a porta, Hashem, por favor, Hashem, me dá filhos, Hashem. E a reza dela rasgava o Shamayim. Os sábios falam que a reza dela rasgava os céus para que fossem aceitas. Acontecia de novo Penina fazendo isso, Hannah rezava de novo. O que acontece no final é que Hannah instituiu uma reza que você só se escuta, mas ninguém te escuta, que daí saiu a Amidá. A Amidá saiu de uma mulher. Isso aí é uma bufetada para a galera que fala que a Torá é machista. A reza principal e mais importante do Sidur foi instituída por uma mulher, Hannah, a profetisa. Hannah é uma das 7 profetisas da Torá, que também é super comum ter mulher profetisa, que é outra bufetada naqueles falam que a Torá é machista. Veio Penina, Hannah. E para cada filho que nascia de Hannah, 2 morriam de Penina. E a Guemará explica que Penina humilhou, querendo ou não, Hannah, até ela fazer tchuvá. Disso, lembrar nisso, do que ela fez e parar o problema. O que a Torá quer mostrar para você também na Haftará? Ela quer te mostrar o quanto a reza significa tudo na hora do vamos ver. Não estou dizendo que você não tem que agir, estudar, fazer teu esforço, trabalhar, mas na hora H é a tua reza que é a força que tem para valer. A Guemará diz que o judeu, ele é comparado a um bichinho muito pequenininho, invertebrado, fofinho, que você não dá nada por ele. Uma minhoca. Onde está a força toda da minhoca? Na boca. Durante uma vida, a minhoca percorre e cava quilômetros e quilômetros de terra, passando por pedras duras. Quilômetros. Você não dá nada pela minhoca, mas ela passa quilômetros. Proporcionalmente seria a gente dando 1 milhão de voltas durante a vida, coisa que não é comum. Ou seja, onde está a força da minhoca? Na boca. Aonde está a força do judeu, a Guemará fala? Na boca. É para a gente rezar, é para a gente falar coisas boas, abençoar, parar de falar palavrões, palavras negativas, amaldiçoar, desejar mal para os outros. Isso só destrói a gente. E por outro lado, vamos falar coisa boa, vamos rezar para Hashem, vamos toda hora desejar coisas boas para os outros, como Ben Ishai fala, grande tzadik do Iraque, também chamado Leão da Babilônia, que era o nome antigo do Iraque. Ele dizia, uma das formas mais simples de reza é quando você deseja para si ou para os outros coisas boas numa frase só. Pô, cara, que você tenha só sucesso nessa prova. Poxa, que você use com saúde, muito sucesso esse objeto que você comprou. E aí, tudo bem, cara? Que você tenha muito sucesso no teu trabalho, vai torar, depois só quero boas notícias, hein? Valeu. Isso é rezas, rezas. Tem horas que ele faz uma reza tão rápida e simples como essa, e o Shamayim abre. É uma hora que tem uma vontade divina, chamado Et Ratzon, que é um momento de vontade divina. Ou seja, um momento propício espiritualmente, você nem sabia, e a tua reza sobe. Você fala isso, eu falo, poxa Hashem, que eu consiga ter sucesso nesse trabalho. E aí uma frase que foi aceita no Shamayim vai te economizar não sei quantos sofrimentos e problemas que você, na teoria, teria. Por causa de uma frase positiva. O que a gente está perdendo tempo falando besteira? O que a gente está perdendo tempo falando palavrão? O que a gente está perdendo tempo desejando mal aos outros? Que burrice, que retrocesso para o ser humano fazer isso. É o cara que olha para os lados e para trás, mas esquece somente de olhar para o principal, que é para frente. Judeu olha para frente. Judeu é atitude, é Torá, é mitzvot, é abençoar, é só coisa boa. Galera, isso é a maravilha, né, do que é o primeiro dia aí da Haftará. O segundo dia da Haftará, poxa, é maravilhoso, em Irmial. Pega lá o profeta Irmial, em português, se não me engano, Jeremias, que chama. Capítulo 31. Esse é o segundo dia de Haftará. Galera, eu fiquei arrepiado em lembrar dessa Haftará. Lá falando que os teus inimigos vão ver o povo voltando para Israel. Os teus inimigos vão ver que o povo, que Hashem botou a gente entre os 4 cantos do mundo porque a gente fez besteira, ele é o mesmo Hashem que vai ser redimir da gente e vai trazer a gente para Israel. E vai ter vozes de alegria dos povos de Israel. E agora, galera?
5.779 que está entrando, nós já estamos vivendo isso há décadas em Israel. Em média, 6.300.000 judeus comendo kasher, muitas pessoas aqui religiosas, muita gente fazendo mitzvot, kotel, túmulo de profetas, de tzadikim, leis para restaurantes para ser kasher. Nós estamos construindo, com a permissão de Hashem, um paraíso. Nós estamos representando, vai lá e lê. Não esquece de ler no final da aula, quando acabar essa aula, profeta Irmial, que é Jeremias em português, capítulo 31. Vai lá e lê, porque é isso que a gente vai ler no segundo dia de Rosh Hashanah, na Haftarah. Pessoal, depois disso a gente começa a fazer vários cantos lindos para Hashem sobre o shofar. A gente começa a pedir para Hashem, Hashem, tenha piedade da gente, escuta o toque do shofar. Faz com que o toque do shofar desperte o coração de todos os judeus do mundo, que todos façam tchuvah, shlemah me'avah, se arrependam de todo o coração e façam a tua vontade das mitzvot. Não só isso, Hashem, com o toque do shofar, destrói todos os decretos amargos que existem no mundo. Porque tem uma frase que não tem como não falar nela. Tem uma frase que ela define o toque do shofar, que o único dia que o toque do shofar é uma mitzvah da Torá, é Rosh Hashanah. Yom Kippur também tem mitzvah da Torá, tocar shofar, mas a mitzvah que representa no ano, é representada no ano inteiro como ápice, é o Rosh Hashanah, toque do shofar em Rosh Hashanah. Pessoal, tem uma frase que a gente fala toda hora no começo. Alá Elohim betrua Adonai bekol shofar. O que essa frase vem dizer? Alá Elohim betrua significa que Hashem, ele sobe através do seu nome por dentro do shofar, através do nome Elohim, que é um nome que está ligado à severidade, justiça, regra natureza, como acontece, ação e reação. Hashem bekol shofar. Eu só posso falar o nome de Deus mesmo quando eu falo a frase toda. Alá Elohim betroah, Adonai bekol shofar. A Kabbalah explica, mas não uma Kabbalah mais leve, para poder explicar aqui, não é algo muito profundo, para poder falar uma aula pública. Entra o nome do shofar Elohim, que é um nome mais duro, severo, e sai o quê? Adotrassonai, na voz do shofar. E é isso que a gente pede. Isso resume Rosh Hashanah. Hashem, a gente está entrando aqui na tua frente com uma carga de vários erros durante 365 dias. Várias coisas para pedir perdão, baseado nos nossos pensamentos, falas e ações que nós erramos. É óbvio que a gente também fez muita coisa boa, mas a gente não tem medo do que a gente fez de bom, a gente tem medo do que a gente fez de ruim. Por isso que eu quero dar uma focada nisso, tá? Porque você não tem que se arrepender do que você fez de bom. Ao contrário, deixa como está que você vai ganhar muito mérito. Mas nós temos que nos preocuparmos com o quê? Com o que a gente fez de errado. E aí, pessoal, isso é o que define Rosh Hashanah. Hashem, a gente sabe que a lua está encoberta, primeiro dia do mês. Isso, cabalisticamente, como eu falei na aula passada, está querendo dizer que o povo judeu está um pouco encoberto. Ou seja, não está fácil os nossos méritos serem vistos. Por outro lado, as forças ruins não vão ter duas testemunhas para ir contra a gente, porque vão ter o sol, mas não vão ter o segundo, que é a lua. E a gente sabe que todo caso jurídico, ainda mais de vida ou morte, de assassinato, por aí na Torá, só pode ser resolvido com duas testemunhas. Tem um lado bom disso, tem um lado não tão bom. Mas Hashem, faz com que a gente saia dessas 48 horas do Rosh Hashanah, que a gente esteja resolvido entre filho e pai. E como fala no Sidur, se a gente não tiver resolvido as coisas como um filho e um pai, então, se você olha para a gente como um dono e nós somos os escravos, nós ficaremos olhando para você, Hashem, fixamente, até você se apiedar da gente. O próprio Rav Mordechai Eliyahu conta uma história que eu contei no ano passado, assiste a aula de Rosh Hashanah no ano passado, que está super atual, que eu falo essa história, da qual uma empregada que trabalha para uma milionária, ela foi lá e fez um monte de besteira, deixou coisa quebrar no meio de um jantar importante. Aí a dona foi lá e falou, agora fica quieta, senta aí que eu não quero mais ver você. O que a mulher faz? Ela falou, eu preciso que a minha dona, estou falando do caso mais de escravo, né, de servo, eu preciso que a minha dona que ela me perdoe. O que ela faz? Ela pega uma cadeira e fica em frente à dona. E ela fica olhando para a dona, tipo a cara do gatinho do Shrek, conhece daquele filme?
aquele olhão bonitinho, ele ficou olhando com a cara de fofinho. E a dona fica, caramba, não tô conseguindo nem comer aqui, que você tá me olhando toda hora. A mulher, não, nada, tô olhando nada não. Aí ela faz uma carinha de novo de tipo, poxa, desculpa, e ficou olhando para ela. Até o momento que chega a dona e fala, tá bom, tá desculpada. Volta pro teu trabalho, tá tudo bem, chega. Essa é a ideia da segunda opção de Rosh Hashanah. A gente exigir com todo o nosso carinho e respeito por Hashem, exigir de uma forma bonita que Hashem se apiede da gente. E essa é a ideia. Deixa eu falar, pessoal, de algumas outras dicas. Não se dorme pelo menos até o horário de meio-dia e meia em Rosh Hashanah. Por quê? Porque está escrito que quem dorme em Rosh Hashanah durante o dia, a sorte dele dorme junto com ele. Assim está escrito na Guimarães. O Arizal fala que isso é pelo menos quem dorme até na primeira parte do dia, ou seja, até o meio-dia. Depois do meio-dia, se a pessoa está muito cansada, ela pode dormir. E até vale como conselho. Se você acha que vai passar a tarde de Rosh Hashanah falando besteira, falando sobre novela, falando mal de alguém, amigo, dorme. Porque pelo menos a pessoa dormindo ela não peca. Assim escreve o Rav Ovadia Yosef, maior rabino sefaradi da nossa geração. O melhor é não dormir. Pelo Arizal, pelo menos na primeira parte da manhã não dormir. Até o final da manhã, a partir de meio-dia e meia, é mais tranquilo você sim dar uma dormida. E se você acha que vai sair pecados dos seus atos, ou se você vai acabar quebrando o Yom Tov como judeu, acendendo luz, fazendo coisa assim, dorme. Dorme, que é 1000 vezes melhor para o julgamento espiritual seu. Tehilim, Salmos, ele é o centro do dia. Tem costume de terminar o Tehilim pelo menos uma vez, os 150 salmos, durante as 48 horas. É um costume ler o Tehilim. Os salmos aparecem em todo o Rosh Hashanah, né? Você tem um salmo que você pede Parnassá, você tem um salmo 81, que é o que meio que define Rosh Hashanah, que fala sobre Truá e Shofar também, sobre o mês de Elul, né? Então isso também é muito importante. Qual é a reza mais importante de Rosh Hashanah? A reza mais importante de Rosh Hashanah. Berta, depois dá uma olhada no vídeo, está tudo bem? Pessoal, a reza mais importante de Rosh Hashanah é o Musaf. É a reza que está conectada à oferenda que se fazia no Beit HaMikdash, que é a segunda reza depois de Shaharit. Nessa reza, pessoal, é dividida em 3 partes. É a maior reza que existe, é o Musaf de Rosh Hashanah. Existem 3 partes que se dividem, e presta muita atenção nisso que a gente vai falar agora. Número 1, a primeira parte da reza, que depois do Aleinu Lechaber, você vai ver que dentro do Musaf de Rosh Hashanah tem Aleinu Lechaber, para se curvar e tudo, que é igual a última reza das 3 rezas do dia, Shaharit Minhai. Quando você acaba o Aleinu Lechaber, o que vai acontecer, pessoal? Você vai encontrar uma parte que são as 3 partes da reza de Musaf. Um é Malchuyot, que significa coroar o rei, que é um dos objetivos principais de Rosh Hashanah. Número 2, Zichronot, que são lembranças que Hashem faz do mundo, dos patriarcas, dos seus pactos com Tzadikim. E número 3, Shofarot, que é como se fosse, imagina, algo metralhando, dando rajadas de decretos. Então você tem 3 partes na Musaf. Primeira, Malchuyot, que é a realeza coroar o rei. Número 2, lembranças. Número 3, Shofarot. O que você tem que pensar em cada uma dessas partes? Quando você está em Musaf, acaba lendo Lechaber, você vai ver que vão começar frases só falando de rei. Porque ele é o rei, porque ele é o rei, porque ele tem que ser coroado, porque ele é o rei. Pare em uma dessas frases e você começa em pensamento tentar entender um pouco Hashem por completo. Sabe, tente ficar venerando, enaltecendo Hashem. Uau, como Hashem é tudo. Hashem faz tudo, tudo veio de Hashem. Hashem é tudo, tudo é Hashem. Tudo que Hashem faz é pro bem. Como é grandioso a criação de Hashem. Olha a natureza, o sol, a lua, as estrelas. Só que em pensamento, não falando, só em pensamento. E aí você fica pensando nisso alguns minutos. Tá? Ok, continua a tua reza. Aí você vai ver que tem uma parte lá que é uma pausa para ouvir o toque do shofar do Hazan. Depois dessa parte da pausa, vai continuar outro texto que vai falar sobre lembrança. Que Hashem lembra dos pactos, que Hashem lembrou do profeta, que Hashem lembrou de Avraham, que Hashem lembrou. Nessa parte que está lembrou, para também em algum versículo, em pensamento, fica imaginando, tá? Tudo que você gostaria que Hashem te desse no ano que vem, baseado no fato que Ele é o Todo-Poderoso,
que ele é o rei, como você já enalteceu ele na primeira parte, em pensamento. Agora, na segunda parte, você pede, você imagina Hashem, já que você é o grandioso, você é o todo-poderoso que é tudo, como eu gostaria de ter isso no ano que vem? E só pede coisas que têm alguma conexão com o valor espiritual. Inclusive dinheiro pode pedir, mas com conexão com alguma coisa espiritual. Ou seja, ter uma casa estruturada para poder estudar a Torá, conseguir pagar minhas contas com facilidade para poder ser uma pessoa mais voltada para o trabalho espiritual. Isso é considerado pedido espiritual, tá bom? Pedir para comprar um computador para poder trabalhar com coisas de mitzvah é um pedido espiritual, tá? Pedido espiritual não é só meditações, jejuns. E aí, você, já que Hashem é isso, como eu gostaria de ter isso, ter isso, ter isso. Aí você vai, continua rezando, você vai ver que vai ter uma outra pausa dizendo sobre o toque do shofar, o Hazan irá tocar o shofar aqui. Aí vai passar e vai começar a falar sobre o shofar. E tocou o shofar no Monte Sinai, shofar, shofarot, hatzatzot, shofar, shofarot. Nessa parte shofar, shofarot, você para e você faz a parte mais importante da reza de Rosh Hashanah, que é você imaginar, na prática, o seu ano acontecendo exatamente como você pediu na parte que precedeu, chamada Zichronot. Tudo que você pediu em Zichronot, você agora em Shofarot imagina acontecendo. Imagina você chegando em casa, não tendo mais conta para pagar. Imagina você chegando em casa e alguém da tua família que estava doente agora está bem. Imagina a cena, imagina você brincando com ela, estando bem. Você está desempregado, imagina você recebendo emprego, abraçando lá o chefe, dizendo obrigado Hashem, agora eu tenho emprego. Imagina. Porque o pensamento tem uma força brutal, ainda mais em dias como esse, onde cada milésimo de pensamento, falha e ação são olhados com bons olhos, que é em Rosh Hashanah. Tá bom? Não esquece dessa dica. Essa talvez seja a dica mais importante, junto com uma ou duas aí que eu dei, entre as mais importantes de Rosh Hashanah. Durante o toque do shofar para Ashkenazim se escuta em pé. Para Sefaradim, o primeiro toque, que é para sair de obrigação, se faz sentado para ter mais concentração. O para Ashkenazim é considerado que é mais valor ficar em pé. Questão de costumes. Durante o toque do shofar, o toque mesmo, não se pode falar nada. Você pode pensar como Hashem é bom, como você quer que Hashem te perdoe todos os teus pecados, porque o único momento que você pode fazer súplica ou pedir perdão em pensamento é durante o toque de Rosh Hashanah, porque as forças negativas do Satan, eles estão totalmente confusos e travados por causa do toque do shofar. Então, nesse momento, não tem problema você pedir perdão dos pecados, porque não tem como as forças negativas falarem contra você. Mas durante o resto, todas as 48 horas de Rosh Hashanah, não falem de pecados. Só aceitem sobre vocês arrependimento no modo positivo para frente, como eu explico muito bem, né, muito extensamente na minha aula que eu dei duas aulas atrás, uma sobre Rosh Hashanah, tá bom? Então não esqueçam desse ponto também, que ele é crucial, tá? Tirando isso, pessoal, tem o Tashlir, que é a reza que se faz na tarde do primeiro dia, que é a reza que você vai para um rio, mar, qualquer fonte natural de água. Se não tem, você pode fazer num balde d'água ou com a pia aberta em casa. E é uma reza que você pede para todos os seus pecados irem pela água. E fazer com que todos os seres negativos que representam nossos pecados, que eles vão para o fundo do mar, né? E meio que deixem de existir, ou seja, não apareçam mais na realidade espiritual de ninguém, para não atrapalhar ninguém. Esse é o objetivo do Tashlir. Tem costume de balançar a saia, as mulheres, e a ponta do terno e camisa, etc. Na hora que você fala Tashlir, que é o momento que você diga que Hashem lança os pecados para fora de você, esse texto você repete 3 vezes, tá bom? O Sfaradi tem uma introdução de leitura do Zohar, umas 10 páginas. O Ashkenazi, eu acho que faz algum pedido antes e direto vai para o texto do Tashlir. Galera, é muito legal. Olha quanta oportunidade tem em Rosh Hashanah. Na hora da refeição, é importante durante o Rosh Hashanah inteiro, principalmente na refeição, você mostrar alegria e confiança em Hashem. Porque a confiança em Hashem por si só, ele traz daqueles doces, como está escrito no Teilim Salmos, Abotei Arba Hashem, Hesed Sovevenu. Aquele que confia em Hashem só terá coisas boas à sua volta. Explica os Tzadikim. Perceberam? Não está escrito no Pasuk, o Tzadik que confia em Hashem vai ter coisa boa. O justo que confia em Hashem vai ter coisa boa. Lá está escrito, aquele que confia em Hashem terá coisas boas. Ou seja, qualquer pessoa quando confia de coração em Hashem, ele só vai ter coisas boas. Cada um com o seu limite. Se um cara é tzadik, ele vai ter mais, o cara que é tzadik vai ter menos. Mas cada um vai ter, né, algo maravilhoso,
só presentes quando ele confia em Hashem, e esse é o grande objetivo de Rosh Hashanah. Lembrando, pessoal, nesse final de aula que a gente está terminando aqui agora, que a gente fica aqui por agora, lembrando que amanhã, se Deus quiser, Bilinéria, quinta-feira, eu vou fazer uma transmissão ao vivo rápida, tocando o shofar, pedindo para Hashem, para que Hashem escute o nosso shofar, para que Hashem desperte o coração de todo o povo judeu, para que volte em Teshuvah Shlemá, e todos os não-judeus Bnei Noah, que também vão ser julgados em Rosh Hashanah, que possam ser considerados perfeitos justos entre as nações por Hashem. Quinta-feira a gente vai fazer isso, tá bom? Semana que vem, domingo, não tem aula, porque estará sendo Rosh Hashanah. Segunda, não vai ter aula do estudo fechado, porque já acabou as 4 aulas do estudo fechado. A gente só volta 17 de setembro com o segundo mês sobre como se proteger de energias negativas. É só colocar o teu e-mail aqui embaixo no Facebook, a gente entra em contato com você, você vai amar. Número 3 é dizer que a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, tá bom? E na quinta-feira estará sendo inaugurado o primeiro quadro do programa que irá começar, chamado Mentes Brilhantes. Um programa que eu irei entrevistar pessoas aqui no meu sofá atrás, tá bom? E irá começar com uma surpresa inédita de uma pessoa super especial que muita gente do Brasil conhece ele. Acho que vai amar essa entrevista. Vai ser o novo programa que vai iniciar no quadro, vai ficar sempre numa pasta do canal do YouTube, todos os vídeos que fizemos com esse quadro, que é uma vez a cada 15 dias. Você quer adquirir estudos fechados que você ainda não conheceu, que são muito profundos e super investidos, vai no meu site www.toracomvocê.com, Torá com H no final, e tem formas de adquirir com várias formas de pagamento, para você pegar estudos sobre Bnei Noah, Diamante para Hashem, Kasher alimentando a alma, e o primeiro estudo fechado sobre como se proteger da energia negativa, para quem perdeu o primeiro mês, já está no site para você poder comprar e adquirir, tá bom? Você vai receber o mini dicionário, tópicos explicados, é tudo de bom. Então, por último, quero convidar você a patrocinar esse trabalho grandioso que está cada vez mais galgando espaço nas redes sociais. Graças a Deus, com a ajuda de Hashem, está entre os primeiros aí canais e páginas que falam sobre assunto de Torá em toda a América Latina, está entre os primeiros, muito rápido, em 1 ano e meio, ao passo que muitos já estão há 7 anos ou 10 anos, e ainda chegamos em 1 ano e meio. Isso a gente tem que agradecer, falar obrigado para Hashem, obrigado para todos vocês que ajudam, telespectadores, curtam essa aula, compartilhem essa aula, se inscrevam no canal e bora tornar a Torá realmente o selo e o símbolo do mundo inteiro através do povo judeu e o estudo da Torá. Que Hashem dê para todos nós um Shana Tová, um Metoká, Shana Mevorechet, que Hashem dê para a gente um ano bom, doce, um ano abençoado, que Hashem escute todas as nossas rezas, que Hashem inscreva e já cele todos nós em Rosh Hashanah, no livro da vida, que Hashem se apiede de todos nós em todos os sentidos, que Hashem cure todas as pessoas boas, Bnei Noah e judeus que têm um problema de saúde, que Hashem dê para a gente a alma gêmea para quem ainda não tem a alma gêmea, para que Hashem dê uma gravidez maravilhosa para todas as mulheres judias grávidas de Bnei Noah, e também Nibesha'a Tová Mutzleret, em boa hora, um parto maravilhoso, que Hashem se aceite nossas rezas para o bem, que Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre a gente, que Hashem coloque dentro da gente, através do toque do shofar e das rezas e reflexões durante essas 48 horas, temor a Hashem verdadeiro, somente vitórias, coisas boas, vida doce, plena, com vida longa até os 120 anos, que Hashem dê para a gente o mérito de ver Mashiach Tzidkeinu, estarmos aqui ao vivo e a cores em Jerusalém assistindo a vinda de Mashiach, reconstrução do terceiro Beit HaMikdash para sempre, Eliyahu Anavi, o profeta, aí colocando e chamando o Mashiach para ser Mashiach, tenhamos aí ressurreição dos mortos e um grande show que nem Hollywood um dia conseguirá mostrar. É isso aí, galera. Nos vemos ano que vem, na quarta-feira, 5.779. Tenha um bom ano. Um abração para todos os homens aqui e uma lembrança respeitosa a todas as mulheres que nos assistem também. Shana Tová. Até quarta-feira que vem. Até ano que vem. Tudo de bom. Kol Tuv Leitraot. E até a próxima!